Illuminati. Tá, vamos lá, gente. Deixa eu quero mostrar, botar só as... Como é que é? Cara, eu tô na 8ª aula e não lembro como é que faz isso. É mostrar só quem... É aquela opção Show Only Video Participants ou Hide Non Video Participant. Uma coisa assim. Eu sei, cara. Eu tô tentando achar. Voltou? Eu não sei quem que gritou aí, mas eu... Eu? Oi, Mari. Que Jéssica? Oita. Só vou tentar aqui. Que droga. Vai num que não tem vídeo. Não é isso, cara. Hum. Aqui, ó. Responder? Agora tá beleza. Cara, e não cabe todo mundo. Eu vou melhorar isso aqui para a próxima disciplina. Eu vou fazer um... Como é que chama, Gediel, esse esquema que vocês têm, assim, tudo equipado? Vocês chamam de alguma coisa isso, assim? Telas e não sei o quê? Então tá, é isso aí. Setup? Setup, isso aí. Eu vou ter um setup. Vamos lá. Após a interrupção da aula de ontem, estão ouvindo Backstreet Boys no fundo aqui? Sim. A Raquel agora tá batendo o pé. Ó, Gustavo. A Raquel tá batendo o pé ali. Vamos lá. Após a interrupção de ontem, faltou essa parte de escoamento lateral em rios e faltavam 2 exercícios da aula de ontem. Então eu vou passar essa matéria que faltou da aula de ontem. A matéria de hoje a gente faz todos os exercícios de ontem e de hoje no fim. Não vou quebrar o meio com exercício, tá? Então, tá alto isso aqui. Vou botar pra lá. Quem? Achei que estava preocupado queria falar alguma coisa. O que é escoamento lateral, contribuição lateral, gente? Nós temos o escoamento do rio. Nós temos o escoamento natural do rio, na calha, mas ele não é o único. Há uma contribuição lateral. Pensem um rio, campos laterais, flui água do campo. Então, quando eu for dimensionar a vazão total do rio e tal, eu tenho que considerar essa contribuição lateral. Além de tudo que nós calculamos, tem ainda a contribuição lateral, que é um valor significativo. Só para vocês terem ideia, nós falamos lá no início em sedimentologia, a maior contribuição de sedimentos em Itaipu é da contribuição lateral. Então, eles estão investindo um monte para limpar melhor as laterais de todo o lago, né? Vegetar, etc. Estão ajudando os produtores a ter vegetação para evitar que essa contribuição lateral carregue terra, que vai acabar no fundo e vai estragar, vai diminuir a vida útil da barragem. Então, é um valor significativo. A importância da contribuição lateral como elemento de influência do hidrograma de jusante. Hidrograma de jusante é o hidrograma para baixo, lá no fim do rio. É avaliada tomando-se eventos distintos. Alguém escreveu aqui que risco? E calculando-se os volumes dos hidrogramas de montante e jusante. O que eu faço? Eu faço um hidrograma acima do rio, um hidrograma abaixo do rio. E eu diminuo os dois. A diferença disso vai ser a contribuição lateral. Não tem como a gente medir a contribuição lateral. Então, eu vou fazer num trecho montante e jusante e vou ter aquela contribuição lateral e vou considerar ela dali para baixo. As considerações a seguir apresentadas são válidas para contribuições laterais inferiores a 15%, ou seja,
menos de 15% da vazão do rio. Isso é um monte. Essas situações podem ser normalmente verificadas em grandes rios. Para valores superiores a 15, é necessário fazer simulação da bacia. Então, menos de 15% de contribuição lateral, eu posso fazer um cálculo simples. Mais de 15%, eu vou para a simulação, que é modelo. Para a determinação das contribuições laterais, podem ser utilizadas distribuições uniformes ou linearmente proporcionais ao hidrograma de jusante. Quando tu já torna alguma coisa linear, já está errado, né? Não é linear. Mas é uma simplificação. Raquel, a cachorra, tá louca lá atrás. Olha lá, pirou. Que atenção. Isso pode ser feito para pequenas contribuições laterais, onde o principal processo de escoamento envolvido é o deslocamento da onda do rio. Então, pequenas, o que nos interessa aqui é ter uma noção de tamanho. Pequena contribuição lateral, menos de 15%. Onde é menos de 15%, o principal movimento que tem na bacia é o deslocamento da onda do rio, é a vazão do rio. Ok? Bacias maiores, maior contribuição lateral, cálculos mais complexos. Agora ficou bonito, Gediel. Parece que tu tá na NASA. Só teus dentes estão pretos. Teus dentes estão pretos. Certo? O que faltou de ontem era isso. Agora vamos para a aula realmente de hoje. Chama-se método racional. Ok? É o fim da vida de hidrologia. É nós calcularmos de alguma forma a vazão do rio de uma forma mais simples. Vocês vão ser contratados aí para calcular uma tubulação pluvial. Eu preciso saber a vazão para saber o tamanho do tubo. Sei lá, tu vai fazer uma taipa, vai desviar uma água rural, vai fazer uma irrigação. Daí eu vou criar um lago. Como é que você faz lago em irrigação? Ah, tem um cara lá que tem uma patrola, ele faz a taipa e vê se enche. A prefeitura faz isso. Então a gente tem como calcular esse volume. O volume que o sistema está te fornecendo de água. Nós vamos ver, se eu não me engano, 14 formas de calcular. Nenhuma dá o mesmo resultado. Daí vocês vão escolher qual. Vamos lá. Método racional é o método mais simples de calcular a vazão numa bacia. A forma menos complexa e mais possível de calcular com poucos dados. Teoricamente ele é limitado, na concepção dele ele é limitado, mas ele já foi testado em vários tipos de bacia e serviu. Então, depois eu vou apresentar melhor isso, vocês vão ver que eu posso usar em qualquer bacia. O que o método racional tenta? Responder isso aqui. Ó. Input, que é a entrada, é a precipitação. Tudo acontece numa superfície que é a bacia hidrográfica, e o output, que é a saída, é a vazão. Então, a partir de uma chuva, nós vamos ter uma vazão. Nosso objetivo é calcular isso. Licença, não entrando. Eu disse pro João Paulo, Deus me livre ter um filho que nem tu. Namorado, abre a porta logo na casa dele já. Deus me livre. Tem que ver um armáriozinho, né? Abre ele. Deu. O armáriozinho. O Gustavo se mija rindo lá. Ainda vai dar merda nessas aulas. Vai ser pior que aquele, uma vez, numa turma de educação física, rolou um e-mail com a prova, e o e-mail, um dos alunos escreveu assim: conseguimos a prova daquela louca. E ela entrou na lista de e-mail. A louca.
certo? O método racional considera o hidrograma um hidrograma triangular, então é uma simplificação. Se vocês observarem o que a gente fez nas últimas 8 aulas, nós fomos deixando cada vez mais simples. Era um conceito gigantesco, muito complexo, e a gente foi simplificando. Simplificar não é deixar de fazer algum cálculo, fazer errado. Uma simplificação bem feita é tu fazer a coisa da maneira certa. Vamos lá. Tu pegar uma matéria extremamente complexa e deixar ela mais complexa, qualquer um faz. O objetivo é tornar aquilo fácil e de fácil aprendizagem. Entenderam? Cuidem isso quando vocês mudarem de lado. No início a gente quer transformar a coisa muito complexa e isso não te ajuda em nada. Tu tem que deixar fácil para quem está entendendo. E depois o entendedor, o aluno, que vai complicar aquilo da forma que quiser, que vá mais adiante. Eu não acredito na marcenaria. Vai dar zebra nessa casa. Quando rola eu não acredito, tem gente que vai ter um rico final de semana. Hein? Só um... Vocês vão lembrar do que eu estou falando. Alguém achou fácil instalações hidrossanitárias? Ainda não fiz. Não fiz ainda. Vou fazer Não. agora. Fazer agora. Achei É estranho. chato. Odiei. É bem chatinho. Pois é, mas é uma coisa muito fácil. É muito fácil. Só que quando eu aprendi isso, eu não aprendi. Eu confesso para vocês que eu não aprendi na faculdade, eu aprendi depois. Porque me A gente fez online. me explicaram, verdade. me explicaram de uma forma completamente difícil, assim. Era um monstro. E depois eu tive que trabalhar, tive que aprender, eu vi que não era tudo isso. Eu só estou dando um exemplo, porque nós estamos aqui com uma coisa muito simples, aquele hidrograma completamente difícil, cheio de dados, se transformou num triângulo. Mas isso é uma propriedade. Tu deixar mais simples na maneira correta é fazer direito. Entenderam? Uma coisa é tu deixar simples sonegando informação. Daí é o GDL com as pirâmides dele. Daí a pirâmide é uma coisa que dá dinheiro. Sonega informação. Agora, tu fazer direitinho com os dados, pode fazer simples. E deve. Entenderam? Quando vocês forem trabalhar, tu não pode entregar uma contratação, tu foi contratado em engenheirês. Tem que transformar em humanês. Pensa que são humanos os que vão receber. Não são engenheiros, assim, sabe? Que nem vocês. Engenheiro não são são cidadãos. Não são engenheiro civil. Não, mas é sério. Tem que transformar aquilo na maneira mais fácil possível que o leitor consiga entender. Botem isso na cabeça. Quem pensa assim, vai para frente. Esse é o método racional, tá, gente? C, coeficiente de escoamento. Quanto por cento da chuva vira vazão? I, intensidade da chuva. A, área alagada, drenada, área da bacia. 360 é só uma mudança de unidade, porque quando usamos o método racional, o C é adimensional, não tem unidade. Intensidade da chuva é milímetro hora. E a área, dessa maneira aqui, é em hectare. Então, o 360 é só uma mudança de unidade para casar em metro cúbico por segundo. O que é importante saber aqui? Intensidade da chuva e área a gente vai calcular fácil. Nós logo vamos ver. Maneiras complexas eu tenho de calcular o C. Esse C eu tenho N maneiras de calcular. E varia um C 0,556 de um C 0,557. Então, a sintonia é muito fina. A sensibilidade desse
dessa variável. Tem que tomar muito cuidado. O método racional deve ser aplicado somente em pequenas bacias, ou seja, com área inferior a 3 km², que são 300 hectares. Ok? Então, quando ele foi criado para pequenas bacias. Na formulação dele diz pequenas bacias, mas não diz aquele tamanho. Tá? Qual é o problema? O conceito de pequena bacia, cara, isso é variável. Para o Brasil, uma bacia pequena é o Rio Grande do Sul. Bacia do Uruguai é uma bacia pequena no Brasil. Cara, no Japão ela é gigante. Então, não tem como tu definir tecnicamente o que é pequena. O método foi feito para bacias pequenas. Mas temos N exemplos usando em bacias maiores que funcionou. Ele é simples, mas serve para vários casos. Essa lâmina aqui, ó, o dia que vocês quiserem usar método racional para bacias maiores... Hã? Lâmina. Lâmina foi horrível, né? Desculpa, esse slide. É reto projetor. Tá louco. Reto projetor com uma chave em cima. Isso aqui é uma prova que dá para usar. É a explicação que vocês botam no projeto dizendo: tanta gente já fez e funcionou. Tá aqui a fonte. Certo? Uma vez eu fiz um projeto, era um projeto de contenção de laterais de um rio com gabiões. Você sabe o que é gabiões, né? Aquelas telas cheias de pedra. Esse projeto tinha que ser aprovado em Brasília e o técnico lá do Ministério das Cidades da época, não sei o que é hoje aquilo, não aceitou porque era método racional, ele queria outro método. E eu justifiquei assim que podia usar. E ele teve que aceitar. Porque nada me impede de usar um método. Entendeu? Ah, ele é um método só para pequenas bacias. O que é uma pequena bacia? Ok? Então, usem onde precisar. O que nós vamos mais trabalhar? Vocês são 48, acho, 49. O nosso maior trabalho é engenharia urbana. Vocês vão usar método racional para calcular pluviais, na grande maioria das vezes. E ele serve muito bem. Certo? Salvo raras exceções, aí a grande maioria vai trabalhar em cidade, né? E nós vamos usar isso para pluviais. Vamos lá. Período de retorno. Tempo de retorno. Vimos isso em precipitação. Tempo necessário para aquele evento ser igualado ou superado. Tá? Então, eu projeto uma obra para daqui a tanto tempo ela funcionar. Isso é método racional. Na prática, em microdrenagem, o período de retorno é maior ou igual a 25 anos. Em saneamento 2, vocês vão ver direitinho o que é microdrenagem. Mas, rapidamente, microdrenagem seria tubulações. E as tubulações vão desaguar em canais, arroios que viram rios e viram rios maiores, que é a macrodrenagem. Então, a microdrenagem projetamos para 25 anos de tempo de retorno. Ou seja, o nosso projeto estima que a cada 25 anos não haja um evento chuvoso que vá colapsar o sistema. Entenderam? Não vai ter água extrapolando as bocas de lobo, não vai sair água a cada 25 anos. Pode acontecer um evento maior e tal, pode. Mas não é o que a gente vê na prática a cada chuva a cidade alagada. Isso não está calculado. Isso que a gente tem que entender, ok? Esse é o tempo de retorno, é o tempo de segurança que eu tenho. Pode ter problema, sim, é estatística, gente. Eu estou fazendo um tempo de retorno baseado no que ocorreu e eu estou estimando que vai ocorrer igual para frente. Isso é uma suposição, mas é melhor que nada. O que ocorre na prática, eu não sei vocês aí, não conheço todos, mas se tem alguém que trabalha em prefeitura aí, tem? Bom, ninguém se ativou. Vários vão acabar. Quem? Eu. Douglas. Douglas,
Aonde? Em Bozano. Bozano? Cara, o Diego mora lá ainda. Diego? Pá, cara, ele era nosso aluno, acho, da primeira turma que eu dei aula. Depois ele desistiu de se formar. Não conheço, acho. Porque Bom. eu moro em Petrosal e trabalho em Bozano. Tá, e o que que tu faz lá? Faço estágio em engenharia. Faz estágio. Tem Sim. quantos engenheiros lá na prefeitura? Um? Tem um. Um. Tu já fez, já viu ele fazer, já acompanhou os pluviais? Já. A gente faz projeto de asfalto ou pedra poliédrica, ele tem que fazer a drenagem pluvial. E como é feito? Na verdade, eu acompanho a execução Tá, mas o projeto tu não chegou a ver. Não. Então Não pesquisa. Pesquisa como é. A gente tem que ver. Geralmente não é calculada a vazão, essa aqui que nós estamos calculando, a vazão que o tubo vai dar conta. Geralmente não é. Mas pesquisa, cara, é interessante. Eu não estou botando defeito. Eu estou dizendo que é a prática que eu vi em muitos lugares que eu trabalhei. Pois é, lá a gente faz as instalações, mas nada calculado. Tudo achando que vai dar conta. É uma suposição, né, cara? É assustador. Uma vez eu trabalhava aqui na prefeitura de Santa Rosa e nós fomos era uma rua lá que alagava às vezes, de uma escola. Daí eu fui junto. Isso eu tava falando com um colega meu hoje. Cara, o local que tu vai te sentir melhor é trabalhar de engenheiro numa prefeitura de cidade pequena. O engenheiro é o cara. Tudo perguntam pro engenheiro. Chama o engenheiro, o cara é quase o prefeito da cidade. O cara é o cara, assim. Daí o que aconteceu naquela rua? Eu fui junto e tal, fui só acompanhar, que era maior. Na época tinha 10 engenheiros na prefeitura. E, temos que fazer uma tubulação, beleza. E o secretário de obras deu 2 passos para trás e disse, 2 tubos de 50 está resolvido. Nós nos olhamos assim, é o cálculo mais rápido que eu já vi. É bem assim mesmo. É isso. É o tubo que tem no estoque. E, cara, a declividade do tubo. Aqui na nossa região é muito argiloso, né? Um tubo com declividade baixa acaba enchendo de terra e ele tapa, fica um tijolo dentro. Chega um tempo e ele não funciona mais. É complicado, sabe? Volto a falar, eu não estou condenando. Cada local faz com as medidas que pode. O que é errado eu não explicar para vocês e um dia vocês não fazer. A primeira vez vai ser difícil, gente. Vai ser. Mas vocês têm meios de entender o que tem para fazer. Entendeu? Ninguém sai sabendo fazer. A gente sai com noções em todos os cursos. E daí vocês sabem aonde procurar e o que fazer. E daí tu vai fazer o primeiro, vai fazer o segundo, vai fazer o terceiro. O primeiro projeto hidrossanitário que eu fiz, eu enlouqueci. Eu não sabia o que tinha que fazer. E daí tu vai buscando. Vai para um lado, para o outro. Hoje em dia, cara, na época a internet se arrastava, né? Daí tinha que achar os polígrafos. Era um caos aquilo. Daí um ajuda o outro, vai e a gente deu jeito. É assim, não dá para se assustar, tá? Eu ouço muita gente falar, eu saio da faculdade sem saber nada. Beleza, mais um. Eu também fui assim. Se vocês me pedirem hoje, tá gravado, dimensiona um pilar, eu não sei. Você sabe mais que eu. Eu não sei. Porque eu drenei tudo para um lado. Não que eu quis. A vida vai levando, né? Tu vai trabalhando numa área e segue aquilo ali. Eu não sei, eu tenho um trauma disso, cara. É uma falta, eu não sei fazer estrutural. Daí sempre tem um parente que te pergunta, né? Como é que eu faço isso aqui? Daí o cara passa vergonha. É verdade, passa vergonha. Uma vez eu falei pro professor Paulo, posso assistir tuas aulas de estrutural aí só para eu tentar relembrar e tal? Ele disse que não, que eu não ia aprender. Fiquei triste, cara. Falei, como é que o colega me fala isso? Mas eu até o Éder foi meu colega de faculdade, cara. O Éder era um magrão, cara. O Éder devia pesar 70 quilos. Virou no engenheiro sem Trinity. pança não gera confiança, né? Hã? Engenheiro sem pança não gera confiança, né?
Pai, essa eu não conhecia. Que medo. Não. Engenheiro. Engenheiro. Ah, Engenheira, mulher, não. então não. Tá livre. Não. Tá livre. Mulher faz parte do outro grupo. É outra geração. Até eu tô pensando, um dia eu ainda vou fazer uma pós em estrutural para ver se eu aprendo a fazer casa de 2 pisos. Meus colegas vão estar dimensionando prédio grande, eu vou aprender casa de 2 pisos. Mas eu só falei isso para vocês entenderem. Eu cheguei na prefeitura, como era feito, eu voltei, porque assim, ó, não é problema deles, da prefeitura A, B ou C. Realmente, vocês vão ter que ir atrás para nós começar a mudar isso aí. E começar a ser valorizado isso aí. Entendeu? Cada um devagarinho, formiguinha, e vamos melhorar. Não, a situação não é boa, mas já é bem melhor do que já foi. Entenderam? Eu tenho não é um projeto, é uma teoria louca. Como é que funciona o curso de medicina? O último ano é dentro do hospital, né? Eu acho que nós devíamos ter o último ano dentro de uma prefeitura. É sério. Por quê? Nós resolveríamos 2 coisas. A falta de profissional que os municípios têm, e tu dava uma base gigante, que na prefeitura tu é bombril, tu é multiuso. Tu faz certo, faz errado, mas faz de tudo. Faz de tudo, gente. Tudo. E tu aprende como fazer, como não fazer, e como funciona essa parte burocrática que todo mundo sai sem saber. E a gente depende. Isso não vai mudar. Não é no Brasil que é esculhambado. Na Itália é igual. A burocracia existe. E a gente tem que aprender como é que faz isso. E é ruim tu levar 10 anos trabalhando para aprender, sabe? Tem que ter um caminho. Parei. Já perdi de novo o fio da meada. Intensidade da chuva. Isso aqui chama-se equação da chuva. Alguém riscou a minha apresentação. Estão vendo aqui? Ó? De branco. Alguém riscou. Eu estou vendo há vários momentos ali em cima das letras. Isso aqui é uma equação da chuva. Já falei para vocês. Então, ela sempre vai ter essa forma. Essa aqui é da região metropolitana de São Paulo. Então, 1 milhar, 2 frações e uma dezena. Sempre dessa forma. Tempo de retorno e duração da chuva. Ok? Não sabem onde buscar essa equação? Cidades maiores têm bibliografia universitária. Muito mestrado foi feito nisso. Por muito tempo. Planos de saneamento no diagnóstico de drenagem urbana. Certo? Essa é a equação da chuva. A partir daqui, tu sabe quanto choveu. Tempo de retorno, tu vai usar o que tu quiser. Falamos em microdrenagem 25 anos. Duração da chuva, não sei quanto usar. Tempo de concentração. Use o tempo de concentração. É a máxima chuva que vai gerar vazão. Uma tabela. Ó, agora tá rosa o negócio ali. Estão me sacaneando. Pior que a criatura que fez isso não sabe como tirar. Mas tudo bem, deixa ali. Isso aqui é uma tabela. Ó, agora riscaram lá em cima. Vamos parar com isso. É o Guilherme que tá fazendo. Tá se mija rindo lá. Não, eu só risquei rosa ali. Pronto, riscaram meio colorido de volta. Tira os brancos aí. Tá feio isso aí. Agora eu descobri que... Trancou lá no interior onde ele tá, trancou a internet. Bota mais lenha lá na fogueira. Que volta a internet. Ó, puta que pariu. Deixa eu seguir a aula, eu não vou terminar essa aula hoje. Isso aqui é uma tabela com tempos de retorno e duração da chuva. Tempos de retorno e duração da chuva. É a mesma coisa, gente. É como tu pegar uma equação e fazer opções, tá? E aqui tem uma terceira equação. Coraçãozinho é dose. O outro se mija rindo lá. Eu vou ver se eu consigo bloquear o Guilherme aqui. Chat, pin, vídeo. Não dá pra fazer nada. Fica aí. Pinta.
Equação da chuva, modelo tradicional. Isso aqui é uma equação da chuva diferente, mas é a mesma coisa, entenderam? Resulta no mesmo dado. E tabelas. Por que eu pintei de vermelho? Sempre use a equação da chuva, sempre que possível. Quem já fez hidrossanitário e quem vai fazer, vocês vão ver que quando dimensiona o pluvial, pega uma tabela doida de São Luís Gonzaga, Cruz Alta, que tem um valor de chuva, um valor louco. Cara, aquilo é uma estimativa doida. Usa isso aqui. Pega a equação da chuva da cidade. Bota o tempo de retorno que tu quer que aquele troço não tenha problema. E calcula o tempo de concentração. Tu vai ter um dado real. Cara, eu acho que o de São Luís Gonzaga é 356 milímetros. Cara, tu vai dimensionar um telhado para 356 milímetros por hora. Quando choveu isso? Entendeu? É umas coisas doidas, assim. Quando você dimensiona a calha, né? Porque geralmente quem faz a calha é o funileiro. Coloca um tubo de 200 milímetros também. Não. No mínimo 150, jamais bota em tubo de 100, porque ele vai entupir. 2 folhas entope. Ou um rato, ele entope. E, cara, o cara botou gesso, botou um lustre lá de 25 mil reais, vai cair. Daí foge para a Argentina. Porque tu vai ter que pagar. O coeficiente C. É também conhecido como coeficiente de runoff ou coeficiente de deflúvio. Mesma coisa. O nome que a gente usa é coeficiente de escoamento. Por definição, o coeficiente de runoff é a razão entre o volume total de escoamento superficial no evento e o volume total precipitado. Quanto da chuva virou vazão? Essa frase aqui é muito boa. A escolha do coeficiente C necessita da experiência e julgamento por parte do calculista. Experiência e julgamento. Fazer conta, já falei para vocês. O Gustavo, que trabalha ali, ó. Pega o mais arigó da tua empresa e manda ele fazer 20 vezes o mesmo cálculo, ele vai saber fazer. Agora, fazer o julgamento ele não vai conseguir. É aí que a gente entra, gente. Saber julgar o negócio. O que é certo e o que não é. Como falei, nós vamos ver 14 formas, tá? Vamos devagar. Primeiro essa tabela 1 aqui, ó. Tabela 1, os azulzinhos são as formas, tá? Tabela 1. O que eu tenho aqui? Telhado, pavimento, via macadamizada, via passeio apedregulhados, quintas e lotes vazios, parques, jardins e gramados. Eu pego a área. Hoje em dia, isso era difícil de ter antigamente. Hoje em dia eu pego uma foto de satélite, fácil. Tem o Google Earth aí. Vocês podem comprar fotos em alta definição. Tem inúmeros meios que vendem. São fotos pesadíssimas. Eu lembro que quando eu trabalhei na prefeitura aqui de Santa Rosa, foi comprada uma imagem de satélite. Tinha 500 e poucos mega a imagem. Era um absurdo o tamanho daquilo. Não tinha Google Earth na época. E a gente usava aquilo para se basear em muita coisa. O que eu faço aqui? Ó? Eu vou pegar essa imagem e eu vou fazer trabalho de formiguinha. Vou pegar quantas árvores, quantos telhados, quantas ruas e vou ver a proporção de cada um, gente. Entenderam? Vou fazer a área. Quanto tem de área de árvore? Sim, todas as árvores. Quanto tem de telhado? Quanto tem de estrada? Todas essas. Daí, eu vou escolher o coeficiente para cada área. Então, eu tenho 20% de área de telhado. Eu tenho entre 0,7 e 0,95. Quem escolhe nessa faixa? Vocês. Aí que está o julgamento. Entendeu? Quanto maior o C, maior a vazão. Quanto maior a vazão, maior a tubulação. Quanto maior a tubulação, mais segurança eu vou ter. E mais caro, mais dinheiro eu vou gastar. Entendeu? Eu tenho uma faixa para escolher. Então, 20% de telhado, 0,2 vezes o C do telhado, mais tanto por cento de pavimento, X% de pavimento vezes o C do pavimento, e assim por diante. Isso é uma média ponderada, né? É uma média ponderada.
quanto por cento de cada um, quanto é o peso de cada um, vezes o coeficiente de cada um, tá? Assim faz a tabela 1. Tabela 2, essa aqui. A classificação é diferente, ó. Edificações muito densas, não muito densa, edificação com pouca superfície livre, subúrbios, matas, parques. Eu não vou fazer mais por arvorezinha, por telhado. Eu vou fazer por área. É bem mais simples. Bem mais simples. E menos específico. Eu tive um aluno que ele queria calcular isso no TCC dele. Ele começou querendo calcular a cidade. Eu disse, não dá. Tu vai enlouquecer. No meu mestrado, eu fiz isso em duas pequenas bacias hidrográficas. Eu quase enlouqueci calculando a área de árvore. Fazia no CAD as bolinhas, ia somando as áreas para ver quanto de árvore tinha, quanto de telhado. É um trabalhão, gente. É penoso fazer. Daí ele começou com a cidade. Daí ele decidiu fazer por um bairro. Ah, beleza, vamos tentar o bairro. Não, fazer meio bairro. Ele terminou com 2 ruas. Pegou 2 ruas, pequenininha. Pegou todas as casas, todos os telhados, todas as árvores, todas as calçadas, o tipo de pavimento, para chegar num valor de coeficiente de escoamento real. Certo? Então, a tabela 2 é a mesma coisa, uma média ponderada, porém, com com uma simplificação maior. Tabela 3. O que acontece aqui? Ó? Apresenta os seguintes coeficientes de escoamento superficial para período de retorno de 10 anos. Na prática, o seu mesmo para 2 e 5 anos. Então, eu vou ter outra classificação. Centro da cidade, vizinhança, áreas residenciais, industriais, pavimentos. Vou pegar áreas deles e multiplicar pelo C de cada área. Ok? A forma de fazer é a mesma. A classificação é diferente. 3 métodos. Aqui é só uma relação. Se eu quiser, essa tabela aqui, ó, é para período de retorno de 10 anos, tá? Se vocês quiserem usar 25 anos, eu tenho que fazer eu tenho que multiplicar por 1.10 esse valor aqui. Tá? Tabela 3 só vale para período de retorno 10 anos. E há uma extrapolação para mais períodos de retorno. Tá? Então, a tabela 4 em relação à tabela 3. Então, na Austrália, David Pilgrim e Ian Cordery confirmaram que o valor do coeficiente de escoamento varia com o período de retorno T em função do valor normalmente adotado de 10 anos. Quando a bacia apresenta ocupação muito variada, deve ser usada a média ponderada. Toda bacia apresenta ocupação variada, a não ser que tu esteja no campo. Nós estamos focando em urbano, então é variado. Não temos dúvida disso. O que eu tenho aqui? Ó? Como eu falei da tabela 1, ó, gente. Digamos que nós escolhemos os maiores. Então, telhado 0,95. Nós temos uma área louca, tá? O que tem nessa área? Tem 50% de pavimento e 50% de telhado. Tem telhado na metade da área e a outra metade foi pavimentada. Tem uma árvore naquilo. Bom, eu usei o máximo aqui. Então, como é que vai ficar o meu C, meu coeficiente de escoamento da bacia inteira? 0,5, que é a área de telhado, vezes 0,95, escolhi o maior, mais 0,5 vezes 0,9. Ok? Ou pego a quantidade de área. A área total da bacia é 100 km². 50, não, eu já falei 50, vamos diferente. A área da bacia é 1000 km². 500 km é pavimento, 500 é telhado. Então, 500 vezes 0,95 mais 500 vezes 0,9 sobre 1000. É uma média ponderada, tá, gente? Não tem estresse nenhum, é simples. A partir daqui, nós vamos classificar em 2, tá? Áreas permeáveis e impermeáveis.
Depois eu tenho uma lâmina, Gustavo, separando todas essas classificações para ninguém se perder. Então, quando se tratar de área impermeável e área permeável, é necessário muito cuidado na aplicação da média ponderada, podendo a mesma nos levar a erros, pois muitas vezes somente a área impermeável fornece um valor bem superior à área permeável. Tá? Eu não vou mais classificar em áreas, agora eu vou dividir diretamente permeável e impermeável. Tá? Tem um conceito aqui, uma área impermeável diretamente conectada. Uma área impermeável diretamente conectada é telhado, calha, condutor vertical, condutor horizontal, microdrenagem, macrodrenagem. Tá? Vai direto. É o sonho de todo proprietário de uma casa. E o problema de todo engenheiro urbano. Ou seja, eu me livrei da água e alguém resolve. Sabem qual é o problema que nós estamos enfrentando aqui hoje? É assustador, gente, e a gente não sabe como resolver. Construímos esgoto em boa parte da cidade, nós já estamos com quase 50% da cidade com esgoto cloacal. E o que as pessoas estão fazendo? Estão ligando pluvial no cloacal. O que acontece? A tubulação de 150, projetada para meia seção. Cara, esgoto, 99,9% é água. A gente acha o esgoto tem cocô, é 0,1%. Depois que vocês deram a descarga, aquele troço se diluiu inteiro. É muita água. É contraintuitivo, mas é. E quando tem esgoto? Quando toma banho, liga a torneira e está descarga. Então, ele é intermitente, ele não é sempre esgoto. Então, a tubulação é dimensionada para isso. O problema é que a tubulação não é dimensionada para uma chuva, que é um horror de água de uma hora para outra. O que acaba acontecendo? O tubo não suporta essa pressão aqui. Ó. É um tubo que vai trabalhar conduto livre, por gravidade. Beleza. Muitas casas ligaram tudo. E a gente não tem como entrar nas casas para ver o que aconteceu. Eu não posso sair quebrando calçada. Daí não é ligado. Pensem o tamanho do problema. O que está acontecendo em dias de chuva? Nós estamos perdendo ruas inteiras que estoura tudo. Aquele tubo é muito pequeno. E daí de quem é a culpa? Ninguém sabe. A culpa é da falta de cultura, ponto. Mas, então, uma área impermeável diretamente conectada é o fluxo direto. A equação do coeficiente de escoamento para área permeável e impermeável é essa mesma aqui, gente. Essa é a mesma. Porém, está com área permeável, área impermeável e área total. Agora nós vamos ver várias formas de calcular permeável e impermeável. Tá? A partir daqui, calcularemos o coeficiente de escoamento impermeável e impermeável. A partir desse momento. Bom, essa fórmula a gente viu ontem. Fórmula do Soil Conservation Service, que calculava vazão. Lembram? Precipitação, armazenamento. O armazenamento era em função da curva número, que era uma tabela. Isso não foi ontem, foi ontem. Armazenamento. Só que eu posso calcular, ó, isso aqui é vazão. Eu posso calcular coeficiente permeável pela mesma fórmula. Então, primeira forma de calcular coeficiente permeável é pela equação do Soil Conservation Service. Precipitação, armazenamento, precipitação. O armazenamento sai daqui, curva número das tabelas, que daí tínhamos condição AMC1, AMC3. Tá? Primeira forma de calcular. A precipitação que nós usamos ali é precipitação efetiva, ok? Então, intensidade da chuva vezes a duração dela, quantidade que aconteceu. E isso aqui, ó, que fique bem claro, está gravado. Está colocada aqui a equação da chuva dessa forma, mas pode ser a outra. Tá? É só para algum momento vocês terem visto uma equação da chuva diferente, com logaritmo neperiano. Deu? Pode usar a outra.
Vamos lá. O que temos aqui, ó? Voltando. Permeável. Oi, Bruno. E a touca? E o vinho? Esperar um pouquinho mais. Tô com sono, vou ficar com mais sono ainda. Toma um energético com o vinho. Chuta o pau da barraca. Ah, é. Daí o coração explode, já não é muito bom. Que não é bom, cara. Coração é uma rocha. Cara, quando virem essa gravação, vão achar que o Gediel é filho do Steve Jobs. Olha a tela dele lá. Quem é esse cara? O pior é que eu demorei Tá em outra muito dimensão. pra perceber que era que não era de verdade. Não, tá muito bom aquilo ali. Só vê que não é de verdade quando ele sorri que os dentes estão pretos. Ok? Uma forma permeável, vamos para uma segunda forma impermeável. Só impermeável. Tipo da cobertura do solo, valor médio, e vou fazer aquela mesma proporção. Quanto de cada cobertura vezes o C de cada cobertura. Tabela 5. Tabela, equação 3. Teremos uma lâmina depois. Fiquem tranquilos. Isso aqui calcula a parte impermeável, tá, gente? O C impermeável. 0,047 vezes 0,9 vezes área impermeável. É uma equação, ponto. Que calcula a mesma coisa dessa e dá valor diferente. Isso aqui é de um alemão, para variar. Então, 0,05 mais 0,009 vezes área impermeável. Posso usar também. Posso usar essa tabela para área impermeável. Quanto por cento de área impermeável? Coeficiente da área impermeável. Ninguém se assuste, é muita coisa. Posso calcular o coeficiente... Tá, eu ia passar isso aqui, vou passar inteiro para não dizerem que eu não passei, então. O método deve ser usado para bacias inferiores a 3 km², mas já expliquei que dá para usar em bacias maiores. O tempo de concentração deverá ser calculado de preferência pelo método cinemático, equação, para calcular tempo de concentração. Período de retorno deve ser maior quanto mais importante for a obra. Isso é conceito básico. Quanto mais segurança eu preciso, maior o tempo de retorno. Deverá ser feita análise de sensibilidade dos parâmetros. A análise de sensibilidade é o seguinte. Tu calculou... Tem que usar Excel, tá, gente? Tu calculou o C. Ah, deu vazão tal. Vai variando esse C na faixa e vê o que muda a vazão. Se é representativo. Isso é análise de sensibilidade. Tu não faz um cálculo seco. Tu vai variando aqui e vê o que acontece no do lado. De um modo geral, o método racional conduz a resultados de pico de vazão maiores que os outros métodos. Ótimo, mais segurança. Quando se precisar a hidrograma, isso é, a vazão de escoamento superficial variando com o tempo, usar outro método, como o método Santa Bárbara, SCN ou Denver. O método racional me dá um hidrograma triangular. Se eu precisar de algo mais complexo, uma barragem, eu tenho que ir para outro método. Tá? Como focamos numa coisa mais urbana, por isso que concentrei no racional. Seguindo, eu tenho mais formas de calcular o C. A partir da curva número, pego a tabela do Soil Conservation Service, solos A, B, C e D, condição do solo, e coloco a curva número aqui e me dá o C direto. Coeficiente de escoamento lá para usar no método racional. C e A sobre 360. Ou uso essa. Vejam, é o mesmo estilo de equação com números diferentes que dão valores diferentes. E ambos estão certos. Aqui curva número, tranquilo. Valores de C para o método racional, se eu quiser puxar dessa tabela aqui direto, o que eles fizeram? Eles pegaram a tabela da curva número e jogaram essas equações.
Então, em vez de ter curva número, já me dá o C direto. Não vem ao caso, tá, gente? Vamos por passos. Isso aqui que eu queria mostrar que o Gustavo sumiu, essa lâmina. Tá? Tá aí o Gustavo. Tô aqui ainda. Acordou. Tô aqui. Essa lâmina. Vou lembrar de ti o resto da vida quando eu falar em lâmina. Tá? O que tem essa lâmina? Eu tenho formas de calcular o coeficiente C. Ok? Então, eu posso calcular o C direto pela tabela 1, tabela 2, tabela 3 e tabela 4. É só voltar lá e ver o que é. A equação 5 e a equação 6 também calculam o C direto, coeficiente de escoamento. No caso da equação 1, ela começa aquela divisão em permeável e impermeável. Que eu posso calcular assim. O permeável, de acordo com a equação do Soil Conservation Service, e o impermeável, tabela 5, equação 3, equação 4 e tabela 6. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de calcular direto C. Ou permeável e impermeável. Permeável e impermeável eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 10 formas de calcular. Qual a certa? Não tem. Tá? Todas são válidas. Todas são importantes. Não há melhor ou pior. Qual o melhor? Melhor. Qual o que vai te dar melhor resultado por uma lógica? Esse aqui. É o que tu vai dissecar o problema. Tu vai calcular área por área. Um por um. Tu vai chegar num valor teu. O problema é o seguinte: temos tempo para isso? Daí tu não tem tempo, tu manda o estagiário fazer. Vai confiar? Entenderam? Aqui o troço está meio filosófico de como trabalhar. Mas nós só vamos dar o tempo necessário para o nosso trabalho quando nós cobrar o suficiente para dedicar o tempo que precisa. O problema é cobrar pouco para pegar o trabalho. Isso não é demérito nenhum. Todo mundo tem que começar. Mas daí tu não tem tempo para fazer. E daí tu faz de qualquer jeito. Eu faço perícia, gente. Até eu acho que eu fiz umas perícias muito ruins que pararam de me mandar perícia. E muitos colegas, gente, perdendo bastante coisa por projeto feito rápido. E tu vê que, cara, o que é uma perícia? Perícia, o judiciário te manda tecnicamente dar uma opinião baseado nas perguntas das duas partes. E tu vai dar uma opinião técnica, sabe? E daí, esses tempos, eu fiz uma que o problema era notório de construção. Era lógico que era de construção. O cara fez errado, o construtor. Mas não tem como punir o construtor. Não tinha nem contrato. Mas tinha uma RT de execução de um colega. Quem pagou? Ele. Entenderam? Tem que... faz falta, a gente tem que contar isso para você, sabe? Como é que é o mundo lá fora. A coisa é complicada, assim, e quando o bicho tá pegando, tipo, financiamentos. Financiamento é uma coisa terrível, porque o cara tem a casa e ele tá vendendo para outro. E aquele outro vai ter uma vistoria. E a vistoria ali, eles querem ferrar o troço. É complicado, gente. Então tem que tomar cuidado. Quanto mais preciso for teu cálculo, melhor. Bobagem. Onde é que eu parei? Parei nessas lâminas. Tá? Isso aqui é um problema que a gente usa em saneamento 2, que são bacias de detenção. O que são bacias de detenção? Nós trabalhamos não para tirar a água e mandar para outro lugar. Nosso objetivo é, como eu falei, a água não some. Não caiu num tubo e desapareceu. Então ela vai ir para algum lugar. Por muito tempo você trabalhou escoando água,
leva embora, leva embora, leva embora, estoura em algum lugar. Isso vai acontecer. E o dia que começar a estourar e der remanso, vai voltar. Então, bacia de detenção, eu crio um local para alagar. Lá em saneamento nós vamos ver melhor isso. Mas existem várias formas. Geralmente tem bacias que são lagos, que eu junto a água da chuva ali. Só aumento a cota. Há outras bacias que são campos de futebol, estacionamentos, que são feitos para isso. Quando chover muito, vai alagar. A água que está ali não está alagando um local que não é para alagar. Eu crio uma área alagadiça, que quando a vazão baixar, volta para o rio. Às vezes por gravidade, bombeado, seja lá o que for. Ali em Panambi tem um rio que sobe e alaga uma parte aí no centro, né? Não, em Panambi o sistema de drenagem é crítico. Panambi já foi feito algum estudo, cara. É complicado aquilo. O que deveria fazer? Aquele rio de Panambi, Gustavo, tu tem que desapropriar várias áreas próximas e criar área de alagamento. Então, assim, ó, ao invés da água ir onde tem casas, eu vou forçar ela a ir num lugar que eu quero. Porque eu não tenho como tirar ela dali. Ela vai para algum lugar. Então, vamos usar a inteligência e vamos alagar um lugar que não tenha problema. Esse é o raciocínio. Entendeu? É difícil as pessoas entenderem assim, ó, cara, tu vai criar um estacionamento que vai alagar? Vou. São Paulo tem muito isso. Subterrâneos de Tóquio, pesquisem isso. Tinha uma coisa uma vez que chamava e-mail, que a gente recebia PowerPoint. Hoje vem por WhatsApp. Tinha os PowerPoint, botem lá no Google, Subterrâneos de Tóquio. É incrível, gente. São 8 poços gigantescos e a água da chuva toda vai para baixo. E depois eles bombeiam para o mar. Bom, essa é a equação para calcular essas bacias. Então, o volume da bacia vai ser 0,5 vezes a vazão pós. Eu estou fazendo alguma obra, algum empreendimento, mas a vazão depois do empreendimento. Então, aqui eu uso o método racional e aqui eu uso o método racional também. TB é 3 vezes o tempo de concentração pós vezes 60. Vai me dar o volume. Eu preciso um volume X. Com esse volume X, eu vou usar geometria e vou calcular o local. Pode acontecer o inverso. Eu tá fazendo uma renaturalização. Eu vou diminuir a água. Então, a minha Q pós vai ser menor que a Q pré. E esse volume vai ser negativo. Por quê? Eu vou deixar de ter vazão. É possível também. Certo? Mas isso é só o iniciozinho, assim. Eu sempre deixo um pouquinho para o próximo assunto. E esse aqui é o último método. Venteshow, bacias rurais acima de 25 km². E como ele... Por que eu botei o Venteshow, gente? Para vocês verem como o racional é bom. Esse foi o objetivo. O que temos aqui? Ó? Essa equação da vazão, o método racional é CIA sobre 360. Essa é a equação do método Venteshow. Só que o Z está aqui. Ó. Então, esse Z é igual a isso aqui. O TP é igual a isso? Então, o TP aqui, ó, é igual a isso? Isso aí. Método racional um pouquinho mais fácil, né? Esse é o segundo método mais fácil depois do racional. Usem racional, aprenda bem que tu faz tudo. Tu te vira com isso e tu sobrevive bem no mercado. Se tiverem dificuldade para dimensionar, me liguem que eu ajudo. Só não façam a olho. Que daí eu vou ficar triste. Isso aqui é a estimativa de curva número para a área urbana. Para uma área urbana, existe sempre uma parcela de solo que é impermeável. Na impermeável, a curva número é 98. Então, a curva número 98 é para a área impermeável. Então, essa curva número composta, que a gente chama, vai ser a curva número da área permeável e a porcentagem de área permeável que eu tenho. Ok?
É só um cálculo de curva número composto. Vamos lá. Terminamos o conteúdo. Ok? Primeira observação. Eu acho que eu não botei exercício na prova. Quase certo. Se eu botei é coisa muito simples. Então, a partir de agora, ninguém se preocupe com prova. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é vocês entenderem cálculo, ok? Não é para passar. Tá? Não vai mudar nada. Então... vou aprender os exercícios para passar. Esquece. Não vai mudar nada a tua vida. Os 2 primeiros exercícios são da matéria de ontem. Os últimos da matéria de hoje. E terminamos e soltamos o foguete. Aí amanhã fizemos a prova. Tá? Vamos lá. Considerando curva de permanência. O que é curva de permanência? Quanto de tempo a vazão vai ser maior que a que eu estou buscando? Tá? Deixa eu só responder. Considerando a curva de permanência da tabela a seguir, calcule o volume necessário para regularizar 15 metros cúbicos por segundo. Tenho 15 metros cúbicos para regularizar. Admita que a curva representa o ano médio. Bom, como é que eu faço isso? Primeiro eu separo, isso aqui é a curva de permanência, então, o mês e a vazão. E eu vou separar isso em intervalos de classe. Intervalo de classe é um cálculo estatístico, tá, gente? E se vocês observarem nos intervalos de classe, não tem o mesmo tamanho. Aqui eles têm 5, aqui tem 5, 10, 20. E aqui tem 50. Então, o intervalo de classe não é do mesmo tamanho. O intervalo de classe, vocês definem. Isso é feeling. Que coisa. Então, aqui eu defini que intervalo de classe de 1 a 5, de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20 e aí por diante. Na segunda tabela, na segunda coluna eu faço o quê? Número de vezes que algum intervalo aparece nesse intervalo de classe. Algum valor. Então, de 1 a 5 eu tenho 1, 4. Aqui o intervalo é aberto, tá? Então, o 5 faz parte do outro. 2 vezes. De 5 a 10. 5, 1, 2, 3, 4, 5. O 10 já é do outro. Então, o número de vezes que aparecem valores nesse intervalo. Faço para todos. Por que eu fiz esses? Baseado nos valores que eu tinha. Eu não adiantava fazer um intervalo de 2 a 3. Não ia ter nada. Como não adiantava eu ter um intervalo de 1.000 a 1.500. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo. Feeling. Tá? Acumulado todos os valores. Eu tenho 16 valores. Quantos tem acumulado até aqui? 14, né? Esse 2 está no intervalo de cima. E assim por diante. E daí calcula a probabilidade. Probabilidade é o quê? O acumulado dividido pelo total. Está aqui, ó. Então, 16 por 16, 100%. O que é 100%? Eu tenho 100% de chance de ter um valor entre 1 e 5. Não é 100%, nunca é 100. Mas, estatisticamente, deu 100. Tem 87,5% de chance de ter um valor entre 5 e 9,999. Ok? Então, eu organizei estatisticamente os dados. Primeira coisa, o volume do retângulo. Valor requerido, que é a vazão que eu quero. 1 menos o percentual do intervalo de classe aonde está esse valor. Então, o 15 está aqui. O percentual é 43,8, vezes o número de segundo no ano. Então, o volume do retângulo visto ontem é 2,65 vezes 10 na 6. 2,65 vezes 10 na 6. 2,65 vezes 10 na 6 é 2,65 vezes 10 na 6. 2,65 vezes 10 na 6 é 2,65 vezes 10 na 6. 2,65 vezes 10 na 6 é 2,65 vezes 10 na 6. 2,65 vezes 10 na 6 é 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 2
Agora vou calcular abaixo da curva, que era a integral e tal. Bom, o meu valor requerido é 15. Então, 15 está aqui. 15 até 1, eu vou ter 3 conjuntos. Esse conjunto aqui, do intervalo de classe, é de 2 em 2. Esse conjunto e esse. Se o valor requerido fosse 50, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos. Eu sempre pego de 2 em 2. Tá? O 15 está aqui, ó, gente. Intervalo da esquerda fechado, da direita aberto. O que eu faço agora? De 2 em 2 eu aplico essa equação. Aí, Bruno, você rendeu. O maior tomador de vinho que eu conheço. Passou a semana metendo vinho. E vinho branco. O cara é chique, hein? Nada Pior de... que hoje eu queria um tinto, mas não tem. Não tem? Não, vai no branco que é docinho. Como é que eu calculo isso? Então, o primeiro conjunto, ó, vou somar os dois intervalos abertos, fechados, quer dizer, 10 e 15, 2 vezes o percentual superior menos o percentual inferior. Isso aqui é 100 vezes o número de segundo no ano. Receita de bolo. Não tem que raciocinar muito. Depois eu vou fazer para esses dois aqui. Então vai ser 5 mais 10, 2 vezes 0,87,5 menos 0,563. Esses dois. Depois eu faço para o outro. 1 mais 5, 2 vezes 1 menos 0,87,5. Isso é abaixo da curva. Deixa eu só falar aqui. Então, eu chamei D1 esse, D2 esse, D3 esse. Abaixo da curva vai ser a soma dos três. Então, o volume total abaixo da curva é os dois primeiros conjuntos, os outros dois e os outros dois. 4,62 vezes 10 na menos 8. Volume do retângulo, tínhamos calculado 2,65 vezes 10 na 6, menos 4,62 vezes 10 na 8. O volume a ser regularizado é 2.650.000 metros cúbicos. Ok? Percebam aqui o valor do retângulo e o valor abaixo da curva. Então, o retângulo é 10 na 6, abaixo da curva é 10 na menos 8. Qual dessas curvas aqui seria ele? O retângulo é 10 na 6, abaixo da curva 10 na menos 8. Esse aqui, ó, gente. O abaixo da curva é bem menor que o retângulo. Entenderam? Esse aqui ia dar valores meio a meio. E esse aqui, valores quase iguais. Que daí o meu valor a ser regularizado era bem pequenininho. O nosso é esse aqui. Tá? Isso é uma aplicação de curva de permanência. Aqui esse aqui eu vou ter que fazer assim, senão fica feio. Probabilidade, só um pouquinho, gente. Só vou abrir a campainha. O que temos aqui? Ó? Probabilidade de atendimento para a situação de irrigação indicada na tabela seguinte. Supor a existência de 2 meses com falhas. Então, eu tenho o ano
E X é onde eu estou irrigando. São esses 6 meses que eu irrigo. E eu tenho 2 meses com falha. É só um cálculo percentual aqui, gente. Ó. 1 menos número de falha sobre o número total. Então, é 1 menos 2 sobre 6. 67% é o atendimento. 33% é a falha. Ok? Básico, mais simples impossível. Vamos para os exercícios de hoje. Tá? Calcular a vazão máxima para o período de retorno de 10 anos, usando o método racional para uma bacia de 12 hectares. A bacia tem 12 hectares. A bacia superior, então, de cota mais alta, é permeável e tem área de 5 hectares, coeficiente de escoamento 0,2. A bacia de cota mais baixa é mais desenvolvida e tem área de 7 hectares e o coeficiente de escoamento 0,6. Então, foi separado em 2 a bacia, 2 coeficientes de escoamento e 2 áreas. O tempo de concentração até o ponto de controle, considerando as 2 bacias, é 30 minutos. Tá aí a primeira pergunta. Tem uma segunda pergunta. Qual seria a vazão considerando apenas a existência da bacia inferior, a de 7 hectares, coeficiente de escoamento 0,6 e tempo de concentração 10 minutos? É outro tempo de concentração. Com uma bacia menor, o tempo de concentração é menor que as 2 juntas. Bom, aplicação do método racional. Cálculo do coeficiente de escoamento para as 2 bacias. Bacia superior tem 5 hectares vezes 0,2, que é o coeficiente dela. Bacia inferior, 7 vezes 0,6. Área total, 12. Então, 0,43. Já tenho C, o A eu já tenho é 12, preciso o I. Nesse caso, usei a tabela, podia usar a equação. Então, 30 minutos o tempo de concentração e período de retorno de 10 anos. Então, tempo de concentração e duração da chuva eu uso mesmo. 10 anos, 92 a minha intensidade da chuva. Então, para as 2 bacias eu tenho 0,43 o C, 92 a intensidade, 12 a área. Primeira resposta é 1,31 é a vazão para as 2 bacias. Assim, tomando somente a bacia inferior com 7 hectares, C0,6 e tempo de concentração 10 minutos, tem-se... Bom, eu vou pegar só a bacia de baixo. O C passou a ser 0,6, eu não tenho intensidade da chuva e a área 7. Bom, agora eu tenho um coeficiente, um tempo de concentração, que é a duração da chuva de 10 minutos. Para 10 anos, dá 146 a intensidade da chuva. Coeficiente de escoamento, intensidade, só para a bacia de baixo. E área. Deu 1,708. Então, para as 2 bacias, a bacia inteira, com área 12 hectares, eu tive 1,30 de vazão. Para só a bacia inferior, que é bem menor, quase a metade, eu tive 1,7. Como a vazão é maior em área menor? Porque o meu tempo de concentração é menor, eu tenho que usar uma duração de chuva menor, que me dá uma intensidade maior, e é uma bacia muito mais urbanizada. Então, a área da bacia influencia, sim, mas não é fator preponderante. Entendeu? Então, muito cuidado nesse tempo de concentração. Nós temos que usar a duração da chuva igual ao tempo de concentração. E o tempo de concentração, quanto menor ele for, mais fácil de haver inundação. Então, a intensidade é maior. É bem interessante isso aqui. Quando vocês quiserem dar uma meditada, leiam isso aqui. Outro. Seja uma bacia com área 0,36 km², são 36 hectares, com número de concentração, tempo de concentração 16 minutos. Área permeável 30% do total, então 70% é impermeável.
O número de curva número para terrenos baldios 74. Calcular a vazão máxima de escoamento superficial, considerando o período de retorno de 50 anos. Bom, falou permeável, impermeável, nós vamos para aquelas equações de permeável e impermeável. Certo? Esses exercícios é mais bonito assim. Armazenamento. Eu já tenho a curva número 74, então meu armazenamento é 89,24. Falou em curva número, eu vou usar isso aqui. Intensidade da chuva. Eu posso usar isso, ou posso usar a tabela ou a equação da chuva normal. Eu usei essa para exemplificar. Não quer dizer que é curva número e tem que usar isso aqui. Cuidado. Diferença. Essa equação da chuva dá em milímetro por minuto. A outra dá em milímetro hora. Bom, o que eu coloquei aqui? Tempo de chuva, que é o tempo de concentração, 16 minutos. E tempo de retorno, 50. Problema deu. Então, a intensidade da minha chuva é 2,679 milímetro por minuto. É a única equação que dá em milímetro por minuto. E eu preciso milímetro hora. Vou ter que mexer nisso aqui. Precipitação total, então. Intensidade vezes o tempo de concentração. Quanto tempo isso aconteceu? 42,86 milímetros. Então, faz a verificação que eu falei ontem. Precipitação tem que ser maior que 0,2 do armazenamento. A precipitação é maior, posso trabalhar. Se der menor, faz um X e encerrou. Não dá para usar. Então, coeficiente permeável. Precipitação, armazenamento, precipitação. Deu 0,13. Coeficiente impermeável. Eu disse que era 30% permeável, 70% impermeável. Optei por usar a tabela, gente. Podia usar qualquer um daqueles métodos. Usei tabela, que eu tinha porcentagem, então 70%, 0,68. 30% é permeável com C, 0,13. 70% é impermeável com C, 0,68. O coeficiente de escoamento total meu é 0,51. Agora vamos para o método racional. Milímetro hora. E a minha intensidade lá era milímetro por minuto. Então eu tenho que multiplicar por 60. Aquele 2,679. Cuidado. Se eu for dizer, nunca use essa equação, usa só a outra. Mas, coeficiente de escoamento, intensidade da chuva, área. Deu 8,19 metro cúbico por segundo. Essa é a resposta do problema. A vazão calculada. Agora começa a ficar bem fácil, tá? Era só esses dois complexos. Agora um monte de exercício bobo. Calcular o coeficiente de escoamento superficial para a área impermeável de 70%, usando a equação de Schüler. Essa é a equação de Schüler e diz que a área impermeável é 70%. Joga o 0,7 aqui. Esse dá para botar em prova, né? Se alguém errar esse aí, erra duas que tinha acertado. Cancela as outras. Calcular o volume de detenção para o período de retorno de 25 anos. Dados vazão pré, vazão pós e tempo de concentração pós 15 minutos. Aquela equação do volume. Então, Q pós 65, pré 13. Tempo de UTB 3 vezes esse 15, 45. Só substituição, gente. 70.834 metros cúbicos. Eu preciso fazer um tanque, ou 20 tanques que abriguem esse volume. Dado uma bacia de 11 quilômetros quadrados, comprimento do Talweg Rio 7.000 metros, e declividade média de 0,72, declividade da bacia. Calcular o tempo de retardamento. Isso aqui, os próximos 3 exercícios, 3 ou 2, não sei, ou 4, não lembro quantos são, é meio parcial, tá? Tempo de retardamento por método Venteschow. Eu preciso o comprimento e a declividade.
Comprimento 7.000, declividade 0,7%. Tempo de retardamento 1,63 horas. E aqui só calcula o tempo de concentração. Nem pediu no problema, mas eu calculei. Que o tempo de concentração, tempo de retardamento é 0,6 do tempo de concentração. Então, se ele era 1,63, o tempo de concentração 2,71. Considere uma bacia impermeável 50%. Então, meio a meio. Metade permeável, metade impermeável. O F, então, a frequência é 0,5. E o tipo de solo da região sendo B, que dá a curva número 60. Calcule a curva número composta. Então, curva número composta, eu vou botar a curva número permeável e a frequência que acontece a permeável e a frequência que acontece a impermeável. Como é 50 e 50, ó, o F, fração de área impermeável. Curva número composta, 79. Esse aqui é interessante assim, para vocês terminar calculando, não é terminar, ter calculado uma vez a equação da chuva. Então, calcular a precipitação de 2 horas para período de retorno de 100 anos para a cidade de São Paulo. Então, 2 horas, a duração da chuva é em hora aqui e o tempo de retorno é em ano. São unidades diferentes. Faz parte da equação. Só substitui 100 e 2. Intensidade da chuva, 51,11 milímetros por hora. Essa lâmina vocês têm que guardar, gente, para quando for projetar a drenagem. Calcular a chuva excedente para a região metropolitana de São Paulo com chuva de 2 horas usando curva número 79. Então, armazenamento. Só substitui a curva número. O armazenamento vai dar 67,51. Chuva excedente, então. Tem um erro aqui, tá, gente? E eu não corrigi nesse exercício. Eu usava, era para usar a intensidade da chuva do exercício anterior. A gente não consegue calcular essa chuva excedente sem uma chuva. Então, eu usei do exercício anterior. Esse 102,22 vem do exercício anterior. Ok? Então, a chuva excedente é 50,38. E esse é o último. Que não calcula porra nenhuma. Fator de redução Z, dado o tempo de ascensão de 1,63 horas e chuva de 2 horas. É uma parte da equação de Venteschow. Deu 0,76. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que quer dizer isso? Nada. Não tem valor físico. É uma parte da equação de Venteschow. E terminamos. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Aqui. Agora eu consegui apresentar todo mundo. Pá! Não li os como é que chama? O chat. Seguinte, gente, temos 37 na aula, faltam 10. O que eu vou fazer é o seguinte, para quem está na aula. Eu vou passar a prova agora. Aê! Tá? Até quando nós resolvemos isso? Eu tenho um curso no trabalho amanhã, só poderia fazer de noite. Não, eu sei, eu tô perguntando, não tô pedindo justificativa. Deixa até domingo. Que hora? Domingo de noite, 12. Cara, tu vai fazer agora. Faz até amanhã meia-noite. Não, faz agora. Não, eu vou largar agora, tô dizendo até quando entregar. Até amanhã da noite. Deixa até amanhã. Tá, então assim, ó, é que eu recebo a nota pronta. O que eu vou fazer?
Domingo de meio-dia eu lanço no sistema. Beleza. Pode ser? Beleza. Tá, e amanhã a gente nem abre isso aqui, nem conversa. Show. Não, tô perguntando. Não, vamos conversar só no grupo daí. Aí, No grupo a gente Ou abre aqui fala. pra conversar fiado, só pra dizer que abriu o grupo. Então tá, vamos fazer isso. Quem acordar? Eu vou estar na firma. 9h30. 9h30 eu chamo todo mundo. Deixa eu achar. Pá, eu perdi o negócio aqui quando eu reiniciei. Eu faço uma live da NR35 lá, aqui pra vocês. Tu vai 35 é Trabalhar à espaço altura. confinado, né? Na altura. Pá, é chato, cara. Eu vou fazer amanhã. Cara, aquilo é muito chato. Eu fiz NR10, tu já fez? Não. Cara, Eu já. Não NR, lembro. NR10 é de eletricidade. Só que eu fiz. Ah, não. Eu fiz lá em Canoas com um cara que é socorrista. Eu tive um tempão de aula só de socorro, cara. Teve um dia de eletricidade e 4 de socorro. Eles botavam nós nos tonel, assim, ó. Cara, era um troço muito louco, assim. Tu entrava no calorão. Tu entrava naquilo e ele era todo labiríntico dentro, assim. Era um troço uns 2 metros de diâmetro, tá? Ele todo preto. Ele fechava dos dois lados, botava 3 caras dentro e aquele troço começava a girar e ele jogava fumaça dentro e tu tinha que sair de lá. Sério, cara. Meu Deus. Caralho. Não, era punk. Tá bem, gente? Obrigado pela participação de todos. Desculpe as brincadeiras. Professor, então a prova vai ser até domingo de meio-dia que a gente tem para enviar? Isso aí. Tá. Quem não entrar amanhã, daí amanhã a gente só conversa fiado rapidinho aqui. Tá bem? Valeu a participação de todos. Se cuidem. Andem pela sombra. Valeu, professor. Assiste aquela série lá. Agora eu vou assistir. Não façam nada que eu não faria. Tá bem? Um abração, gente. Tô postando a aula aí para quem quiser. Alô, Joe.